Antes dos super-heróis dominarem massivamente os quadrinhos, o terror era o soberano, e não foi desbancado por uma queda na sua popularidade, mas por uma grande conspiração. Eu sou o Neil, e este é o meu canal sobre cultura pop, e neste vídeo vamos conversar sobre quando o terror dominava os quadrinhos. Muitos associam de maneira imediata quadrinhos a super-heróis ou histórias infantis. Isso se deve principalmente à imensa popularidade que personagens como Superman e Capitão América obtiveram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Porém, com a queda da sua popularidade, um outro gênero começava a ganhar a graça do público: os quadrinhos da editora EC Comics. Não confundir com a DC Comics do Batman e do Superman. Essa editora, que inicialmente publicava histórias bíblicas, teve uma grande mudança experimental, expandindo os horizontes para as mais variadas publicações, como ficção científica, crime, suspense e, claro, terror, sendo a casa das três principais revistas de terror da época: The Haunt of Fear, The Vault of Horror e Tales from the Crypt. Elas surgiram de acordo com a recepção do público. Tales from the Crypt, a mais popular delas, começou como um experimento. O editor decidiu experimentar na revista de crime e suspense chamada de Crime Patrol com uma história de terror em seu número 15, apresentando o narrador zelador da cripta, contando uma história, algo que foi tão bem recebido que em seu número 16 apresentou mais histórias de terror do que de crime, e consequentemente em seu número 17 parou de ser chamado de Crime Patrol e passou a ser The Crypt of Terror, um nome provisório que posteriormente seria mudado para o Tales from the Crypt. Muitos leitores modernos podem ficar confusos com a prática da mudança de nome, mas isso era algo comum na época, uma vez que a numeração no título de uma revista poderia ser um indicativo de qualidade pela longevidade. Assim como resetar uma revista acabava gerando custos extras na burocracia de distribuição de uma nova revista a partir do número 1, enquanto continuar a numeração anterior desconsiderava esse fator. Tanto que histórias na Marvel como Journey into the Mystery, com o tempo mudou seu nome para Thor, herdando a numeração da revista anterior. Assim, as histórias de EC Comics seguiam então essa abordagem, e com Tales from the Crypt iniciava o auge do terror nos quadrinhos. Tales from the Crypt foi o título mais popular do período, sendo um compilado de histórias curtas de terror por diversos escritores, com twists em suas últimas páginas que buscavam chocar o leitor. Era um ambiente perfeito para escritores e desenhistas soltarem sua criatividade, e além disso, dava uma liberdade para que cada criador pudesse seguir seu próprio estilo, algo que era limitado nas grandes editoras como a DC Comics, que tentava padronizar sua marca. A popularidade dessa revista era tão grande que a EC Comics lançou em 1954 a Three-Dimensional Tales from the Crypt, uma antologia trimestral que reciclava histórias já publicadas, com a única diferença de serem impressas em 3D anaglífico, aquele que você precisa de um óculos de papel com lentes de papel telefone azul e vermelho, que vinha com uma revista. A publicação vendia muito e é considerado um clássico, embora não tenha durado muito por ser uma série que tinha fatores financeiros muito altos envolvidos. Com o sucesso de Tales from the Crypt, vieram as revistas irmãs, com seus próprios apresentadores mortos-vivos. The Vault of Horror tinha o Guardião da Câmara, e The Haunt of Fear, a Bruxa Velha. Se você entendeu a origem de Tales from the Crypt, saiba que essas revistas seguiram seu exemplo, pois The Vault of Horror é a sucessora da revista de guerra War Against Crime, na verdade de guerra e crime, herdando sua numeração, enquanto The Haunt of Fear é sucessora de Gunfighter, o que revelava a popularidade desse estilo de história, se tornando uma grande aposta da editora, buscando ampliar o leque de contos de terror que estava sendo abraçado pelo público, com a presença de um narrador que tinha um tom jocoso, com toques de ironia e humor negro. Esses apresentadores iniciaram uma tendência dentro e fora dos quadrinhos, influenciando personagens como a Vampira, que foi a primeira host de horror na televisão, e a Elvira. Era uma influência tão forte que até a DC Comics, a casa do Batman e Superman, tentaram surfar na onda. Claro que ela tentara sem ter todo o sucesso da EC Comics. Dentre os títulos que a DC publicou, destacavam-se principalmente House of Mystery e House of Secrets, que tinham seus próprios hosts, esses apresentadores com o tom de humor negro,
Eles eram Caim e Abel, os personagens bíblicos, de modo que esse elemento dos hosts, dos apresentadores, era tão popular que na IC Comics, os 3 apresentadores mais populares, o Zelador, o Guardião e a Bruxa, apareciam como chamarizes até em revistas fora da trinca de horror, como em revistas de crime, como a Crime Suspense Stories. Nessa revista, vemos que o terror foi invadindo a trama, o horror mais visceral, com as capas cada vez mais provocativas e gerando desconforto por uma parte mais conservadora da população americana, que há anos buscavam uma desculpa para crucificar os quadrinhos. Até que um psiquiatra chamado de Frederick Burton trouxe uma falsa equivalência entre quadrinhos e delinquência juvenil, pois a vasta maioria dos delinquentes que ele conhecia liam quadrinhos, assim como a maioria dos jovens na época. Foi como associar beber água com a mortalidade, já que todos que beberam água morreram, ignorando todo o contexto social dos jovens e de como os quadrinhos eram uma forma de entretenimento barato e acessível a todos, custando poucos centavos, como dito pelo editor da IC Comics durante o julgamento dos seus quadrinhos. Abre aspas. Nós temos os melhores escritores e artistas. Nós nos empenhamos para que cada revista, cada história e cada página seja uma obra de arte. O resultado disso é que temos os maiores índices de venda. Uma revista em quadrinhos é um dos poucos prazeres que uma pessoa ainda pode comprar com uma moeda de 10 centavos. Nós vendemos prazer, diversão, recreação escrita. Fecha aspas. Entretanto, apesar da popularidade dos títulos, conforme é forçado pelo próprio editor no discurso, nenhuma das revistas desse triunvirato do horror ultrapassou 30 edições, pois as falácias do psiquiatra levaram à criação de um órgão de autocensura nos quadrinhos, que foi apoiado pelas grandes editoras como DC Comics e Archie Comics, que viram como uma oportunidade de frear a crescente exponencial da IC Comics, uma vez que as proibições impostas afetariam quase todos os títulos adultos da editora, enquanto os quadrinhos infantis dessas outras ganhariam mais espaço. Obviamente, a IC Comics foi profundamente afetado, pois dentre as regras do Comics Code Authority, o selo autoimposto pelas editoras, estava que nenhuma revista deve conter as palavras horror, crime, terror ou estranho em suas capas, enquanto policiais, juízes e autoridades do governo não devem ser representadas de modo a gerar desrespeito pela autoridade. De todas as formas, o bem deve triunfar sobre o mal. A violência excessiva, assim como ilustrações desagradáveis, terríveis e escabrosas devem ser evitadas. E vampiros, lobisomens, fantasmas e zumbis não devem ser representados. Ou seja, no geral, foi um ataque direto às revistas da IC Comics. A sua escapatória acabou sendo focar seus esforços na revista Mad, uma revista no formato magazine e não quadrinhos, que tinha como foco a comédia. Enquanto as demais editoras passariam por um período que seria conhecido como a Era de Prata dos quadrinhos de super-heróis, com a reformulação de diversos personagens para conceitos científicos e tramas mais leves e infantis, a IC Comics acabava se distanciando do formato dos quadrinhos. O impacto da IT não morreria ali, pois diversos grandes nomes do horror moderno cresceram lendo suas histórias, como George Romero, o criador dos zumbis como conhecemos, graças aos seus filmes de mortos-vivos, e Stephen King, o grande expoente da literatura de horror no final do século passado e queridinho das adaptações de Hollywood. Ambos, em 1982, trabalharam juntos em uma homenagem para IC Comics chamada de Creepshow, Show de Horrores. E no fim da década de 80, a aclamada emissora HBO lançou a série Contos da Cripta, que adaptava não somente histórias da Tales from the Crypt, mas também de outros gibis da IC Comics. E, curiosamente, uma editora se aproveitou da brecha deixada pela queda da IC Comics e das limitações do Comics Code Authority. Essa editora foi a Warren Magazine, que ao invés de publicar quadrinhos, decidiu publicar uma revista no formato magazine como a Mad, mas voltada ao terror, que fugia do código, já que não era uma história em quadrinhos, mas seguia todos os passos da afinada Trindade do Horror, levando à criação de uma nova trindade de revistas. Creep, em 1964, apresentada pelo tio Creep, Eerie, em 66, pelo primo Eerie, e Vampirella, em 69, sendo a apresentadora de uma revista com seu mesmo nome. E nos anos 70, quando o código de censura finalmente foi se afrouxando,
a DC e a Marvel correram para seguir o finado modelo da DC também. A DC Comics trouxe de volta seus apresentadores Cain e Abel na revista Plop, em 1973. E não parava por aí, pois diversas antologias de terror com apresentadores que focaram na DC nos anos 70. Ela adicionou a apresentadora Eva, aquela personagem bíblica, na revista Secrets of Sinister House. O Cavalheiro Fantasma apresentava Ghosts. A própria Morte era quem contava as histórias em Weird War Tales, a revista que apresentaria o comando das criaturas, enquanto Lúthien era um bibliotecário que apresentava Tales of Ghost Castle. E muitos desses nomes devem ser familiares para quem conhece Sandman, pois o escritor Neil Gaiman reaproveitou diversos deles para contar sua história. Inclusive o próprio Destino, um dos irmãos do Sandman, era um narrador recorrente em Secrets of Haunted House nos anos 70, reforçando o impacto direto do terror nos quadrinhos da DC nos anos seguintes. Além disso, é dessas revistas antológicas que surge o Monstro do Pântano, que tem um vídeo dedicado a ele no canal. Enquanto isso, a Marvel, apesar de não ter focado em tantas revistas com apresentadores, não deixou o horror de lado na década de 70, pois na revista Marvel Spotlight, o seu grande laboratório de ideias apresentou o título Werewolf by Night e também Motoqueiro Fantasma, alguns dos seus personagens do núcleo de horror. Além disso, ela tinha sua própria revista no formato magazine, para rivalizar com a Warren, uma revista chamada Strange Tales, que apresentou o Homem-Coisa, uma espécie de monstro do pântano da Marvel. Mas o destaque especial em nível de qualidade é, sem sombra de dúvidas, a HQ A Tumba do Drácula, que nos apresentou o personagem Blade, mostrando que as editoras de quadrinhos americanas tinham um íntimo histórico com o horror. E o terror continua presente nos quadrinhos contemporâneos, com personagens como Hellboy, que ultrapassou o cenário do quadrinho alternativo. Além disso, tivemos séries populares como The Walking Dead, fortemente inspirada nos filmes de George Romero, que por sua vez são influenciados pelos quadrinhos da DC Comics. E também temos os excelentes quadrinhos antológicos de The Ice Cream Man, tão ousados quanto qualquer outro título da DC Comics. E as obras densas e divertidas do escritor James Tynion IV, como Something's Killing the Children e O Departamento da Verdade. Mas diante de todo esse cenário, eu tenho uma grande crítica. Os quadrinhos de terror, principalmente da DC Comics, foram essenciais para a evolução das histórias em quadrinhos ocidentais como conhecemos hoje, e para a cultura pop no geral. Porém, até o momento em que eu escrevo o roteiro desse vídeo, nenhuma editora nacional publicou material desses quadrinhos na íntegra. Material esse que lá fora é republicado e está sempre em catálogo pela Dark Horse, na sua coleção de arquivos da IT, que publica todo o material da Tales from the Crypt em apenas 5 encadernados de aproximadamente 200 páginas. E o mesmo acontece para as revistas irmãs, com 5 encadernados para The Haunt of Fear e 5 para The Vault of Horror, gibis essenciais para a história das histórias em quadrinhos, mas que boa parte do público nacional não teve a oportunidade de ler. E a editora que primeiro publicar uma dessas coletâneas na íntegra ficará registrada como um marco nos quadrinhos nacionais. Dito isso, caso tenha curiosidade para conferir um pouco mais sobre histórias em quadrinhos, recomendo esse outro vídeo sobre O Justiceiro.